terapêutico. Daqui a pouco a Cirlei vai explicar pra gente. Hoje nós queremos falar para os tímidos e sobre a timidez. E claro, você também, que não é tímido, pode fazer uso dessas dicas para compartilhar com alguém que ainda tem um certo receio em se comunicar. A Cirlei vai abrir tudo isso aqui para nós, para que as pessoas possam se beneficiar dessas dicas, né, Cirlei? Existe um jeito de identificar a pessoa que é... O que provocou, ou melhor dizendo, o que provocou essa timidez em alguém? Existe, assim, nós temos vários graus de timidez, né? Então, o que a gente percebe é que o tímido é aquele que tem um receio, né, de se apresentar, onde a expectativa, nós somos seres sociais, todos nós temos receio e necessidade de estar nos relacionando, né? Receio nesse tipo de relacionamento. E quando a expectativa é alta demais, né? E quando a pessoa acredita de alguma forma que a avaliação vai ser sempre negativa, né? E tem uma dificuldade extrema de lidar com essa rejeição, ou com essa fantasia de rejeição, que na maioria das vezes é uma fantasia, né? A gente caracteriza como uma pessoa tímida, né? Então nós temos desde os tímidos um grau muito pequeno de timidez e que isso não o impede de se relacionar na vida de uma forma mais ampla, até o extremo exatamente oposto, né? Que entraria aí no campo das fobias, né? Nos transtornos propriamente ditos, né? Transtorno de ansiedade social, que é o extremo oposto da questão do que a gente está falando hoje. Tá? Vamos começar falando desse primeiro nível que você colocou, que é a pessoa que tem uma certa facilidade de se expressar, em alguns casos, talvez, em situações determinadas, ela se sinta um pouco mais tímida. Existe isso, né? Exatamente. Talvez uma apresentação em público, na empresa, talvez no início de um relacionamento amoroso, pode acontecer, uma certa timidez. Como é que faz para tentar liberar isso, para que ela seja naturalmente... Se exponha naturalmente, né? Se exponha, não tenha tanto esses receios. A gente faz uma forma de terapia, que é essa que você comentou, né? Onde nós ajuda a pessoa a reprocessar as memórias, as informações. Nós somos hoje resultado da nossa história. E a nossa história é uma sequência de memórias que vão ser encadeadas. E cada memória, ela vai trazendo para a gente uma crença a nosso respeito. Então, por exemplo, às vezes chega uma pessoa para tratar uma questão específica, tem uma dificuldade de falar em público, né? É uma pessoa que emocionalmente está bem, então tem a sua relação afetiva, tem outras questões que vão andando na vida, mas nessa situação ela tem uma dificuldade. Então a gente vai procurar com ela, né? Quais são as crenças que estão relacionadas a essa dificuldade. Então, às vezes eu sou burro, né? Por exemplo, pode vir, eu sou burro, ou eu não tenho competência, né? A timidez está invariavelmente relacionada ao entendimento de competência pessoal, tá? Então, a pessoa sempre tem uma dessas queixas, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar na memória dela quando que ela passou a acreditar naquilo. Quando que ela passou a acreditar que ela era burra? Onde ela criou? Talvez Ninguém foi alguma nasce coisa assim. Que ela viu, alguém falou Exatamente, aquilo. Ninguém nasce com uma crença, né? O que acontece assim, nós temos dois tipos de útero, que eu gosto de dizer. A gente tem o útero social, e temos o útero fisiológico, obviamente. Qual que é o social ou emocional, na verdade, né? Todas aquelas pessoas que fazem parte da nossa rede, da nossa primeira rede. Então, os pais, a família de origem, ou as pessoas que ajudam no nosso desenvolvimento humano, né? Nessa primeira infância. A forma como a gente vive essas experiências e como somos reforçados ou não naquilo que acontece conosco, eu vou dar um exemplo já, né? Faz com que a gente desenvolvam crenças a nosso respeito. Então, por exemplo, vamos imaginar, me veio um exemplo aqui, uma moça que tinha uma dificuldade extrema de falar em público, né? E aí, quando a gente começa a pesquisar quais são as memórias que podem estar relacionadas àquilo, quais são as crenças relacionadas a isso, a primeira ideia que veio foi exatamente essa: eu sou burra, não vai dar, eu não vou dar conta, isso é muito difícil para mim, eu não sou capaz de enfrentar as pessoas. Todo mundo vai achar que eu sou ridícula, né? Coisas do gênero. A gente começa a pesquisar um pouquinho na memória dela e aí a gente entra, que geralmente nós acreditamos que essas memórias, a gente chama de memórias traumáticas ou disfuncionais, elas estão geralmente na primeira infância. Então ela tem uma memória dela de, sei lá, pequena ainda, com 5 anos de idade, tá? 6 anos por aí, onde ela tem uma situação que ela tentou fazer algo e não conseguiu, e aí os pais ou os amiguinhos deram risada, outras crianças acharam ridícula aquela colocação dela, né? E a partir daí ela passou a acreditar, o olhar da mãe, às vezes um olhar, né, mais severo, mais rígido do pai, fez com que ela passasse a acreditar que ela era realmente burra.
E aí o que ela faz? Ela passa a vida, isso todos nós fazemos. Não são só os neuróticos de plantão, como a gente brinca. Todas as pessoas têm capacidade, acabam fazendo isso, né? Passa a vida a acreditar e reforçar de alguma forma essa primeira crença que ela criou a seu respeito, né? Então, é aquela pessoa que nem vai se dedicar a estudar muito, dando esse exemplo, né? Porque, para quê? Eu sou burra mesmo, para que eu vou estudar? Eu não vou passar, né? Isso vai se reforçando, obviamente. Se ela não estuda, ela não vai ter as notas e vai reforçar essa ideia. Isso vai crescendo na vida. O que a gente faz dentro do processo terapêutico, nessas situações, a gente vai buscar essa memória, né? Vai mapear com os vários aspectos, vou chamar de aspectos aqui da memória, que são a forma como a gente grava aquelas informações. Então, as imagens, as crenças, as emoções, as sensações, às vezes até o cheiro daquele momento, né? Que ficaram ali gravadas e congeladas. Uma situação traumática, ela fica congelada em um dos hemisférios cerebrais, né? E a cognição, que é o hemisfério direito. E a cognição, o entendimento, né? A elaboração disso fica no outro hemisfério. E as duas coisas não se comunicam quando acontece uma situação traumática, né? Então, o que a gente faz é localiza essa memória e ajuda essas duas partes do cérebro a se comunicar, que é o que a gente chama de reprocessar a informação, né? É um trabalho muito interessante, tem muita pesquisa, comprovado cientificamente, né? Faz parte da neurociência. A gente poderia chamar isso também de ressignificação? É uma forma é um reprocessamento. Você não só ressignifica, você também reprocessa aquela informação. Você transforma. Então, aquela situação que de algum momento estava extremamente disfuncional e que na rede de memórias, né, ela não consegue se associar a uma rede de memória mais adaptativa, tá? Vou explicar de uma forma mais simples. A pessoa está acreditando que ela é burra, né? E que ela não é capaz, que ela não é competente, tá? Na hora que a gente consegue desbloquear essa memória, aquela menininha de 5 anos é liberada, ela pode crescer. Porque aquela que tem medo de falar em público, ela tem só 5 anos. Não é o adulto que tem medo de falar em público, né? É aquela memória que está disfuncional. Por isso que os sintomas são sintomas de criança, né? Treme, tem aquele medo, tem uma série de sintomas que não são da vida adulta. Próprios de um adulto. De um adulto, né? Você vê que está preso ali. Quando é criança, a gente entende, ela recebe tudo, acaba assimilando e aceita muitas vezes, né? Carrega isso para a vida toda. Isso. Agora, quando a gente é adulto, uma vez eu ouvi uma história que eu acho bacana, talvez seja pertinente para esse momento, é quando alguém te diz alguma coisa desse tipo, alguma crença negativa e quer que você adote isso, às vezes nem quer, fala sem pensar, né? E aquilo impacta negativamente em você, é como se fosse um presente, né? A pessoa te dá aquele presente e você pensa, não, isso não é para mim, eu não quero isso, e devolve, né? Ou seja, rejeita, deixa de lado realmente aquele presente para não fazer mau uso disso, para aquilo não te prejudicar, né? Muito, muito importante essa tua colocação. A gente recebe isso o tempo inteiro na vida, nas relações. Agora, isso vai fazer link ou não? Faz sentido para mim? Dependendo, vai fazer sentido ou não, ou aquilo vai me fazer mal ou não, dependendo de como eu me sinto, dependendo da minha segurança interna. Agora, a segurança interna, é isso que eu estou querendo chegar, é que é desenvolvida na primeira infância. Essa capacidade de acreditar em si mesmo, a autoaceitação, a gente desenvolve nos primeiros anos de vida. Depois a gente só vai reforçando, né? Por isso que a gente tem um alto índice de timidez, né? Nos países onde isso também temos pesquisas sobre isso. As pesquisas dizem o seguinte, que os pais que são muito críticos e muito rígidos, muito exigentes e têm uma dificuldade maior de confirmar os filhos, enfim, de valorizar aquilo que os filhos produzem, tendem a ter filhos mais tímidos, né? Então, no nosso mundo, para você ter uma ideia, mais de 50% da população tem algum traço de timidez. Quer dizer, seria estatisticamente até considerado normal, né? A timidez nesse sentido. Agora, dependendo dos valores culturais, a gente vê isso em maior grau e menor grau. Por exemplo, no Japão, né, onde existe uma cultura, onde os pais são um pouco mais severos, um pouco mais rígidos, nós vemos um índice de 60% de timidez. Já em Israel, nós vimos 30% de timidez, porque é um país onde culturalmente os pais elogiam mais os filhos, né, valorizam a produção dos filhos. Então, isso influencia muito também no desenvolvimento. Eu aprendi, Silene, no coaching, que isso se chama patrocínio positivo. Isso. Né? Se você não tem esse patrocínio positivo, que você adote isso para você mesmo. Né? O exercício do espelho é importante nesse momento, a pessoa se olhar no espelho e dizer, eu sou muito inteligente, e dizer todas as suas qualidades, reforçar isso para você mesmo. Isso ajuda também. Eu acho que isso ajuda.
Principalmente porque eu gosto muito do espelho no sentido da pessoa ver, escutar e conseguir escutar o que mais surge na cabeça dela quando ela repete aquilo. Né? Então, quer dizer, se ela olha para o espelho e consegue dizer, eu sou competente, eu sou capaz, mas tem aquela sensação de que não é. Na barriga de que não é, é porque tem algo ali que ainda está incomodando. Às vezes a memória é só a sensação. Às vezes a pessoa não tem a memória, o entendimento cognitivo do que aconteceu. Quer dizer que o importante é aumentar essa percepção sobre si mesmo. Exatamente. Conhecimento do corpo, das emoções, para poder entender o que é real e o que é hipótese, de repente. Exatamente. Porque o ser humano passa o tempo inteiro entre o mundo real e o imaginário. O que acontece é que quando nós nascemos, nós estamos totalmente inertes no nosso mundo imaginário. E a gente vai se diferenciando e chegando para o mundo real, né, a partir do nosso desenvolvimento, do contato com fora e com dentro. Né? Você falou disso, eu lembrei dos móveis. Dos no móveis. berço, né? Exatamente. Totalmente imaginário. Exatamente. E isso é um processo natural, é um processo humano. Então, naturalmente, o que a gente espera? Cada vez mais, a gente continua com o nosso mundo interno, mas a gente está ligado ao mundo externo, num equilíbrio. Se a pessoa focar demais o seu mundo interno, né, vamos dizer assim, em não olhar o mundo externo, que está tão focado no mundo interno, são as pessoas mais introvertidas, mais voltadas para si. E o mundo externo ele tem um peso muito pequeno no sentido, né, do que é mais importante para ele. Então, aquelas crenças, aquilo que ele acredita a teu respeito, não adianta o outro dizer, não, olha, você é inteligente, você é competente, né? Não adianta se ele não se sente daquela forma, né? Então, é esse interjogo que a gente passa o tempo inteiro tratando ou cuidando, né? Ajudando a pessoa a equilibrar mais, ajudando ela a confirmar. Se repete um pouco nos processos terapêuticos esse entendimento do que a família faria, que é a confirmação. Né? Se você confirma o outro naquilo que ele tem de melhor nele, né? Ele vai se sentindo mais seguro, porque como você mesmo exemplo, às vezes as crianças, enquanto você é criança, os pais ou a família, elas são verdades absolutas. O que eles dizem a teu respeito, você não só acredita, é verdade. Você não tem outros parâmetros para comparar. Exatamente, né? A partir do momento que a gente vai crescendo, então na adolescência, que é a grande fase, né, os adolescentes começam a questionar, então aí eles têm uma outra referência que são os grupos sociais, são os amigos que eles têm, né? Então isso já começa a ser mais questionado. E na vida adulta, e a gente entende que a maturidade emocional leva você para a vida adulta, porque nós temos adultos e adolescentes, né? Também, né? Mas a gente está dizendo do adulto, né? Adulto. A maturidade emocional faz com que a pessoa respeite o mundo externo e as observações, mas tenha esse senso crítico, como você colocou. Te oferece essa característica, você é assim, você olha, vê se isso realmente tem algo que você precisa mudar, tem algo que você precisa melhorar, se tem alguma razão de ser aquilo que estão falando a teu respeito, ou não, que não tem nada. Você não pega aquele pensamento, aquela ideia e joga na lixeirinha, né? Como no computador, quando você manda para a lixeira. É projeção do outro, não é nada teu, né? Isso. É projeção. Voltando a esse exercício do espelho, que eu gosto aqui no TV Comunica, da gente dar dica para o internauta. Tá. Aliás, o internauta que tiver alguma pergunta, por favor, faça uso do chat, escreva aqui para nós que a Cilei vai responder. O Adriano Santos já usou aqui a nossa área no Facebook para dizer que esse tema tem a ver comigo, ele colocou. Adriano, seja bem-vindo, coloque aí sua questão para a Cilei poder te ajudar. Nessa questão do exercício do espelho, eu já ouvi dizer que um hábito, você pode criar um novo hábito a partir do momento que você o repete durante 21 dias seguidos. Se a pessoa começar a fazer esse exercício todos os dias, olhar no espelho e reforçar as qualidades que ela gostaria de realmente absorver, né? Solidificar nela. Ela pode vir a adquirir isso com o tempo, mesmo que no começo não seja assim tão real, não seja tão aceito? Então vamos fazer uma diferenciação aqui. É possível? É. Na minha forma de trabalhar, na minha forma de entendimento, a gente tem duas formas diferentes, dois níveis de mudança. Tem o que a gente chama de mudança de estado, né? Que eu mudo naquele momento. Então, naquele momento, eu preciso me sentir um pouco mais seguro, um pouco mais firme. Então, eu chego na frente do espelho e falo, você é capaz, você é competente, né? Você é o cara. Você pode, você é o cara, tá? Você consegue. E isso te traz uma certa segurança, porque acessa uma parte dentro de você mesma que você realmente acredita nisso. Porque ninguém acredita totalmente de um lado, nem totalmente no outro, né? Então, acessa essa parte e fortalece, ok? Mas é uma mudança de estado, uma mudança momentânea, não é uma mudança profunda.
Como é que eu faz para posso chegar treinar. na mudança profunda, então? Acho A que mudança esse é o pulo do profunda, gato. Isso, a mudança profunda, na minha forma de ver, é através do processo terapêutico. Né? Eu acho que a pessoa ela pode exercitar uma série de coisas, ela pode fazer formas de entrar em contato, né, com as suas questões, com as suas dificuldades. Tem um exercício que eu gosto de pedir para as pessoas, é dizer assim, olha, pare um pouco para pensar quais são as dificuldades, quais são as crenças que você tem a teu respeito hoje. O que você acredita? Faz uma listinha. Eu sou, começa com eu sou. Eu sou isso, sou aquilo, sou aquilo, tá. Agora você pega cada uma delas e pensa quando você começou a pensar nisso. Foi quando fulano falou tal coisa pra mim. Ou foi quando, nossa, muito tempo, nem sei. Já nasci pensando assim. Ninguém nasce pensando alguma coisa a seu respeito. Nem pensando nasce. Ela foi, não, nem pensando nasce. Então, alguma coisa foi colocada ali, foi um entendimento equivocado que a pessoa teve. Né? Então, é um exercício que eu gosto de pedir para as pessoas fazerem de uma forma geral. E a partir disso a gente vai entender. Né? É como eu te falei, como eu sou psicoterapeuta, obviamente meu viés é olhar através da psicoterapia as formas que a gente tem de ajudar nisso. Essa forma de psicoterapia que eu trabalho, o MDR, o diferencial dela é que não é uma terapia da fala. O objetivo não é a pessoa ficar falando das suas dificuldades. O objetivo é a gente localizar onde elas nasceram e excluí-las, né? Ajudar a pessoa a processar aquelas informações. Por isso que o tempo de trabalho é bem menor. E dentro desse EMDR, que é a sigla desse processo terapêutico, depois que significa movimentos oculares, é uma sigla em inglês, significa movimentos oculares de sensibilização e reprocessamento. Porque quando ele começou a ser desenvolvido, foi desenvolvido pela psicóloga doutora Francine Shapiro, uma psicóloga americana, tá? É uma técnica americana. Quando ela começou a desenvolver, ela desenvolvia apenas com os movimentos oculares, né? Seria só a pessoa movimentar os olhos, focalizando aquela memória, um protocolo muito complexo, não é tão simples assim, mas assim, você apenas acompanharia com os olhos. Depois foram colocando outros estímulos, mas o nome já tinha sido, né, consagrado, então até hoje, pelo mundo inteiro, se conhece com EMDR. E nesse caso, Cilei, usando esse processo terapêutico, é possível colocar aquela situação, aquela crença, aquele momento negativo no passado mesmo, deixar ali depositado, fechar a caixa com o cadeado? Você falou a frase principal. Os nossos traumas, essas memórias difíceis, essas coisas que ficam aí, evitando que a gente tenha essa digestão daquela situação, é o nosso passado assombrando o nosso presente, tá? O que o MDR faz é exatamente isso. A gente pega aquela memória traumática e deixa ela no passado. A pessoa não esquece, não é hipnose, não é nada disso. A pessoa simplesmente fica o tempo inteiro consciente, ela consegue processar aquela informação. Então, ela se lembra daquela situação, obviamente, continua lembrando, mas a emoção ruim vinculada àquilo e àquela crença já não existe mais. Quer dizer que ela digere aquilo. Ela digere, exatamente. E se houver, se for o caso, ela faz uso de algo positivo, porque não dá para acreditar sempre que existe algo positivo mesmo de um problema, de algo negativo. Né? Ela faz uso de algo positivo daquilo, tira só o benefício e deixa o restante de lado. Exatamente. Todas as nossas vivências, nós podemos extrair alguma coisa delas. Então, nós extraímos, por uma tendência humana, as crenças, né? Então, podem ser positivas ou negativas. O ser humano tem a tendência da crenças negativas darem mais trabalho, vamos dizer assim, para a gente, porque a gente tem a tendência a valorizar mais essas crenças negativas. Então, não é que não aconteceram coisas boas, como você está falando, mas o que fica ali perturbando, porque crença boa não perturba, né? O que fica ali perturbando são as crenças ruins, tá? Então, quando você consegue desbloquear aquela memória que estava perturbando, a pessoa tem acesso ao lado positivo daquela situação. Entendeu? Então, ela tem acesso àquele recurso que existia dentro dele, tá? Então, vamos dar um exemplo prático. Vamos imaginar que essa pessoa que eu dei um exemplo, né, esse exemplo que eu dei, que essa pessoa tivesse uma dificuldade de falar em público e aí ela foi lá, fez um breve pensar aí na vida dela e localizou aquela cena dela pequena na escola, enfim, com os amigos rindo dela, com o professor chamando a atenção, dizendo que ela era burra, ou às vezes o professor nem precisou dizer que ela é burra, mas o olhar do professor fez ela acreditar que ela era burra, alguma coisa do gênero, né? No momento que ela consegue processar essa memória, isso é uma coisa fantástica, obviamente eu sou apaixonada pelo processo, então
eu explico nesse sentido, mas assim, uma coisa fantástica, você vê na expressão da pessoa, a pessoa se livrando daquela sensação, né? E ela começa a entender de uma outra forma. Ela fala, não, mas espera aí, pensando bem, a pessoa começa a processar, né? Aquele professor, ele talvez não quisesse dizer aquilo, ele só quis chamar minha atenção para que eu entendesse melhor o raciocínio, né? Talvez ele não tivesse uma habilidade tão boa de não comunicação, tem habilidade, não era né? gentil, E outra, amável. né? Assim, como é que eu posso ser burra se eu passei em primeiro lugar na USP? Então né? tem que foi garantir exatamente esse fator positivo, né, exatamente. da conquista, da vitória, Isso, e levar isso como um trunfo. Isso. Né? Como acontece, eu recebo muito em consultório pessoas que dizem assim, nossa, eu fiz anos de psicoterapia, né? Eu sei tudo a meu respeito, eu sei todos os meus porquês, né? Mas eu não consigo fazer diferente. O emocional não permite que eu faça diferente. É como se o racional e o emocional não estivessem ligados. Exatamente, eles não estão interligados de alguma forma, né? Então, o que a gente ajuda é exatamente isso, essa interligação. Porque eu penso de uma forma, mas emocionalmente eu não consigo agir diferente. Porque é como se as duas coisas não estivessem conectadas, né? Então, nesse sentido, a gente ajuda a esse processamento, a esse entrelaçamento. Isso que você falou, Cirlei, esse momento que a pessoa diz que não consegue modificar aquele comportamento, é uma forma de autossabotagem? Então, eu não acredito muito em autossabotagem. Eu acredito assim, o que acontece? Timidez, né? Focando nesse tema, assim, timidez é uma questão de medo. Tímido é aquele que tem medo, o nome já diz, né? Tímido, ter medo. O medo, ele é uma emoção que serve para a nossa proteção, né? O que acontece na timidez e em outras situações é que ele está sendo usado de uma forma desproporcional. Então, eu não considero que seja uma autossabotagem necessariamente, né? Eu considero que é uma tentativa de se proteger, inadequada, mas é uma tentativa de se proteger. E quando a pessoa consegue perceber que ela não precisa daquele tipo de proteção, né? Porque ele está embasado em crenças equivocadas a seu respeito, a pessoa consegue se livrar daquilo, né? De alguma forma, se libertar daquela situação. Ótimo. Vamos falar de experiências positivas, então, a respeito disso, para motivar cada vez mais o internauta a ousar, podemos falar assim? Convidá-los a ousar. E no próximo bloco a gente fala um pouco mais, então, sobre timidez, as formas de tratamento com a psicóloga Cirlei Bitu. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, use o espaço do chat no site do AltV, coloque aí sua questão e a Cirlei vai responder para nós. Só um minuto, a gente já volta. Até já. Olá, a TV Comunica de volta. O tema de hoje, como você já sabe, é timidez e a nossa convidada é a psicóloga Cirlei Bitu. Nós fechamos o bloco anterior falando de experiências positivas que o tímido pode começar a viver para ganhar mais essa autoconfiança. E a Cirlei vai falar um pouquinho para nós disso. Cirlei, exercício, não sei se tem, mas assim, existem algumas tarefas, algumas sugestões, convites
que você faz aos seus clientes, os tímidos, para que eles possam expandir mais essa comunicação? Tem. A gente tem alguns cuidados que a gente pode tomar. Um deles, primeiro, é o seguinte: entender que, primeiro, as pessoas precisam se preparar. Então, se você tem uma reunião, vamos imaginar que você é um executivo, né? Então, uma das coisas que vai deixar você mais tranquilo é você ter toda aquela informação organizada. Então, a forma como você prepara o conteúdo que você vai apresentar, o quanto você treina, né? O expor desse conteúdo, porque isso é muito importante, né? Você não pode chegar lá com a cara e coragem, você tem que treinar um pouco antes, né? Então, essa preparação é uma das coisas que diminui a ansiedade, tá? É uma questão extremamente tranquila e que às vezes a pessoa descobre quando ela vai fazer essa preparação que ela não está realmente preparada. Que ela precisa se preparar mais, ela tem que estudar mais, tem que pesquisar. E dá tempo, né? Porque você está em fase de preparação. Né? Não de uma forma... Quem duvida disso, diz que o Steve Jobs se preparava muito para fazer uma apresentação. Isso, diz que ele ficava 8 horas, né, para apresentar. Falava de frente ao espelho, falava na frente da esposa para testar. Isso. E é isso que vai garantir essa confiança, né, Sirlene? A gente chama isso no psicodrama de role play, que é o treino de papéis. Né? Então, você vai dar uma aula, então você vai lá, põe umas almofadas, dá aula para a parede, brinca de ser professor, mas organiza um pouco o teu falar. Porque quando você fala, né, você tem que organizar aquele teu conteúdo para poder expressar aquilo que as pessoas estão querendo saber e aquilo que você está querendo passar para as pessoas. Então, isso é extremamente importante. Segunda dica que eu acho que é muito interessante é que, assim, você tem que fazer um link com o teu conhecimento e não com a plateia. Se você faz um link com a plateia no sentido de apenas se preocupar com a expectativa deles, né, e fica perdido, né, na verdade são duas canoas, um pé em cada canoa, e você se distancia demais do link daquele conteúdo, daquilo que você conhece, né, você se perde no meio. Então, isso é muito comum também. Então, quando eu digo fazer o link, não fazer o link com a plateia, no sentido, obviamente, você tem que estar atento e saber o que a plateia está precisando. Mas você tem que estar atento, não à expectativa que você imagina que eles têm a teu respeito, mas ao conhecimento, aquilo que você tem para oferecer. Essa relação é o que muda. Muitas vezes a plateia dá muitas dicas que não deveriam ser valorizadas. Por exemplo, você está lá na frente fazendo uma apresentação e alguém se levanta, falando ao celular e sai da sala. Alguém já poderia pensar, minha palestra não está interessante. A pessoa até sai, não é nada disso. Ela saiu porque recebeu um telefonema. Não é? Então, esses indícios talvez não devam ser tão valorizados, não é? Exatamente, né? A pessoa tende a olhar aquele que levantou e não os outros 99 que estão sentados. Pois é. Né? Então, o exercício geralmente é isso. Ok, levantou um, que bom, né? Tem 99 sentados. Vamos pensar nos 99. Então, esse seria um treino. E tem uma outra coisa que é um recurso extremamente simples, né, ao alcance da mão, como a gente diz, e que as pessoas com muita frequência esquecem de usar, de lançar a mão, que é a respiração. As pessoas esquecem que pode respirar. O respirar, além de ser prático, gratuito, né, todo mundo tem essa capacidade. Por enquanto ainda né? não paga imposto. O que faz? Quando você para e você respira profundamente, é o tempo que você tem para se centrar novamente, sair daquela expectativa, né, que é a base de várias, por exemplo, é a base da meditação, né, do mindfulness, que são umas técnicas de concentração plena que a gente chama, né, yoga, quer dizer, são várias coisas que você pode fazer para aprender a se concentrar, né, a voltar para si. Porque quando a pessoa entra em ansiedade, ela saiu do link dela com ela mesma, ela está linkada à expectativa do outro, ela está olhando para fora. Ela não está mais olhando quem ela é, nem o potencial que ela tem. Ela perdeu o acesso a esse link. Quer dizer que ela não está vivendo agora. Ela está vivendo a expectativa no passado, né? A expectativa do outro, aquelas fantasias do que, né? E alguma dica em relação também ao corporal? Porque o discurso, tudo bem, a pessoa tem o conhecimento e você imagina, ela vai lá e vai esmirilhar. Mas de repente não é só isso. Uhum. Como é que ela vai dar conta daquela plateia enorme, de tantos olhares sobre ela? O corporal ajuda muito, né? Primeiro você tem que achar uma postura que seja confortável, mas que também te dê a sensação de empoderamento, né? Se você chega todo encolhidinho lá para dar a sua sei lá, palestra, fazer a sua apresentação, obviamente a plateia vai, né, cair matando, né? Por quê? Porque as relações, elas são complementares, né?
Então, assim, se eu me coloco numa posição mais empoderada, organizo a coluna, né, fica um pouco mais voltada, eu estou chamando as outras pessoas para uma postura mais de igual para igual, né? Se eu estou colocando a plateia numa postura mais de igual para igual, eu estou estabelecendo um outro tipo de comunicação. Se eu estou me colocando numa posição encolhida, assustada, amedrontada, o outro vai ter algum outro tipo de postura. Ou ele entra na postura do pai autoritário com aquela criancinha ali toda encolhidinha, né? Ou entra na postura de acolhedor. Coitadinho, não sabe nada, vem aqui que eu pego você no colo. Nenhuma das duas são boas. Né? Então, assim, o ideal é você, até fisicamente, se tentar se tranquilizar, se empoderar daquele seu conhecimento, daquela toda estratégia que você já fez, todo o programa que você fez para poder se apresentar, enfim. É o que ajuda você a estar se colocando em relação à postura, a plateia também. Ótimo. Cilei, a gente recebeu aqui uma colocação de uma internauta, o nome dela é Carla, ela diz que tem 18 anos, entrou na faculdade este ano e início de faculdade, novo curso, novas amizades, começou a tentar se aproximar de grupos, mas ela diz que tem muita dificuldade de fazer isso, não entende, diz que ouviu tudo que você falou a respeito das crenças, não entende, não consegue localizar, pelo que eu entendo aqui, de onde veio essa crença, né? Então, o que ela busca aqui, parece ser uma ansiedade dela, é o que fazer para, pelo menos, conseguir quebrar essa barreira de uma primeira apresentação para um grupo e conseguir fazer as amizades. Eu acho que, Carla, tem uma coisa que é importante todo mundo lembrar, que as pessoas esquecem, que nós somos únicos. O ser humano é único. Nós somos genuinamente imperfeitos. É isso que é fantástico. Lindo. Então, assim, quanto mais você consegue se dar conta disso, mais você vai estar tranquila para oferecer para as pessoas que tem ali o que você tem de melhor. Até e você tem ninguém coisas. Quer a perfeição da né? gente. Não existe, né? A perfeição ela é uma ilusão. Não existe a perfeição, né? Então, o que existe é, Carla, com certeza você tem características positivas para poder trocar, né? Vão ter pessoas que você vai gostar mais do jeito delas, tem pessoas que você vai gostar menos. E tem uma coisa que eu preciso te contar, né? Para você, para Carla, para todo mundo. Preciso contar para você. Não vai ser todo mundo que vai gostar de você. Isso é natural, isso faz parte da nossa vida, né? Então vai ter grupos que você vai se identificar, que vai chegar um pouco mais próximo e que vão gostar de você também, e grupos que você também não vai se identificar. Geralmente nós somos muito críticos, né? Então o tímido é aquele que tem uma crítica muito alta, uma exigência muito alta. Então também ele escolhe a dedo com quem ele quer chegar perto ou não, né? Então é esse cuidado que tem que ter. Então o que eu posso dizer de dica é isso, é lembrar que ela é única, que ela é genuína, né? E que ela pode tentar se aproximar com as características que ela tem. Certamente ela vai fazer bons grupos aí de amizade. Bacana, obrigada pelas dicas. Cilei, a timidez está ligada de alguma forma à ideia de conseguir trabalhar as frustrações? E nem tudo é como a gente quer, né? Isso. Aprender a lidar com a frustração, né? A tolerar a frustração. Tem que estar realmente tudo a ver, está altamente relacionado. O que acontece, eu falei um pouquinho disso, mas falando de uma outra forma. Nós somos seres sociais e o ser humano tem uma demanda, que é uma demanda de amor. No fundo, o que todos queremos é isso, é ser amados, ser aceitos, né? Ser de alguma forma, se sentir parte, fazendo parte, tá? E esta demanda de amor, às vezes, de uma forma até imatura, você fica imaginando que você precisa desse amor totalmente incondicional, que só existe lá pelos seus pais. Geralmente a gente fala que só amor de mãe que é incondicional, de pai também é, tá? Mas de mãe e de pai, né? Que tem essa coisa do incondicional, que é gostar de você da forma como você é, com o pacote completo, tanto o lado positivo como o lado negativo, né? E às vezes na vida adulta você carrega isso esperando que socialmente também você tenha esse tipo de amor incondicional. O que não é verdade, né? Então aprender a lidar com essas frustrações, com essas rejeições que são naturais e esperadas no mundo social, né? Faz parte dessa maturidade emocional e, obviamente, de evitar essas questões de timidez. Quer dizer que aí caberia uma dica para as mães que estão criando os filhos, principalmente as mães de crianças pequenas, que querem fazer de tudo para o filho. Muitas vezes tem que falar não, né, Cilei? Para poder treinar essa assimilação da frustração. Com certeza. Eu digo assim, algumas pessoas têm uma ideia equivocada sobre isso, né? Então eu falo, amar, né? Amar demais nunca é demais. Amar nunca é demais. Você pode amar demais, não tem problema.
mas não significa não dar parâmetro, não dar limite. Limite é diferente de violência, é diferente de agressividade, mas é sinônimo de parâmetro, de caminho, de explicar para a pessoa o que ela tem, quais são as características, o que ela pode, o que ela não pode, né? Então, quando a mãe faz tudo pelo filho, ela dá a fantasia para ele, né, de que ela vai ter sempre alguém que faça tudo por ele. E tem um probleminha, ela pode também passar subliminarmente a ideia de que ele não é capaz de fazer sem ela. Então, é onde cria as relações de dependência, né? Então, ela sempre acredita, né, que de alguma forma ele vai precisar daquilo, né? Vai precisar de alguém para fazer por ele, porque ele não vai dar conta. Então, o que eu sempre sugiro para as mães, né? Estimule os seus filhos a escolher a roupa que ele quer colocar, desde as pequenas coisas, né? E deixa ele escolher os brinquedos, né? Às vezes as mães têm uma dificuldade com relação à roupa, porque falam, ele precisa ir numa festinha, ele quer ir com aquela roupa horrível, surrada, aquela bonita, linda que eu comprei, ele não quer colocar, né? Então, não vai ter que colocar aquela que eu comprei. É claro que vai negociando essas coisas, né? Mas é importante que a criança treine essa capacidade de fazer as coisas por si só, né? Então, aprender a escovar o dente sozinho, ir lá tomar banho, trocar de roupa. São as pequenas coisas no dia a dia que vão criando essa sensação de autonomia e vão realmente aumentando. Porque quanto mais ele faz, mais capacidade ele tem de fazer melhor. Né? E pode trabalhar com mais frequência possíveis nãos, que são as frustrações, né? Exatamente. Nessa linha, no exercício da comunicação, é interessante também quando a criança vem e fala, mãe, compra aquilo para mim, vai lá, pergunta quanto custa. A criança já vai exercitando também a fala. Porque se toda vez tiver alguém para fazer pela gente, uma hora você se vê sozinho e não consegue fazer nada. Exatamente, mesmo, né? Que a gente vê isso, né? Em muitas pessoas, muitos adolescentes, né? Hoje em dia, eu acho que isso está bem melhor, né? As pessoas estão, os pais, acho que de uma forma geral, estão aprendendo a estimular a independência e a autonomia da criança, né? O nosso país, no Brasil, isso ainda não é muito estimulado, né? Então, os jovens, e hoje em dia mais ainda, acabam saindo muito tarde de casa, né? Para morar sozinhos, ou mesmo fazendo faculdade, continuam morando com os pais. Tem alguns que casam e continuam morando com os pais. Então, essa questão da independência, tá, é muito diferente do que em outros países, né? Então, essa questão da autonomia, a gente fala que o brasileiro é muito mãezão, né? Muito acolhedor, né? Acaba pegando tudo para si, né? Então, a gente tem que, desde pequeno, o máximo possível, estimular a criança a ser ela mesma, arriscar, ousar, né? Para que ela possa desenvolver essa capacidade de lidar com a frustração, de quando não dá tão certo. Vai fazer um arroz e queima, ok, acontece, né? Não fica tão bom como da mãe? Não, mas uma hora ele vai chegar. Então tem aqueles pais ou aquela mãe que vai lá e faz por ele, né? Ah, não, mas também a gente só faz algo bom quando pratica bastante, né? Exatamente. Só dá para ficar bom. Não pode esquecer que as mães ou os pais ou as pessoas, elas são bons naquilo que elas praticaram, né? São boas porque praticaram. Né? Em relação a essa terapia, da qual você é especialista, EMDR, dá para quantificar quanto tempo dura o tratamento? Claro, deve depender de pessoa para pessoa, mas tem uma média? Depende dessa rede de memórias, do que está relacionado naquela situação, mas é uma média extremamente menor do que das terapias que a gente considera tradicionais, que são as terapias da fala, tá? Então, assim, questões de fobia, medo de avião, medo de elevador, que é extremamente comum hoje em dia, né? São pouquíssimas sessões, 5, 6 sessões, às vezes 4. Já atendi pessoas de resolver em uma única sessão, com 2 horas de duração. Aí isso inclui o medo de falar em público, que é o maior medo da humanidade? Então, medo de falar em público também. Agora, depende muito do que está atrelado, né? Eu preciso saber essa história, essa saúde emocional da pessoa. Qual é a quantidade de situações traumáticas ou difíceis que ela tem. Mas a pessoa tem uma situação só. Ela resolve e desbloqueia. Às vezes aquela questão de falar em público é uma coisa única, né, pontual. Então desbloqueia com muita rapidez. Então são poucas sessões mesmo. Agora, de qualquer forma, o número de sessões é bem menor do que as terapias tradicionais de fala, né? Então, por exemplo, síndrome do pânico, situações que a gente demorava anos para tratar. Eu sou terapeuta há 24 anos. Antes do MDR, eu trabalho com MDR de 2005 para cá. Quer dizer, antes do MDR, né, tinham pessoas que davam anos comigo na terapia, né? Hoje em dia não. Hoje em dia o número de clientes é muito maior e a rotatividade é muito maior, porque as pessoas resolvem e vão embora, né? É mais rápido. É um processo terapêutico encantador por conta disso, né? Cilei, e é claro que eu imagino que
você vai confirmar isso para nós, que para dar certo esse tratamento, para ter realmente eficácia, a pessoa precisa querer. Com certeza. Quando muitas vezes você se depara com alguma coisa negativa que vem lá do passado, lá de trás, pode criar uma certa rejeição, né? Não quero mexer nisso. Uma certa resistência, com certeza. Deixa quieto aí. Quando certeza. acontece essa resistência, pode ser que demore mais ou nem tenha o resultado esperado? Olha, pode. O que a gente faz é assim, o que eu gosto de fazer. Quando a pessoa vem para a terapia, a gente faz um plano de tratamento. Ela sabe que tem começo, meio e fim. Então a gente levanta esses alvos, que a gente chama de alvos, né, que são essas memórias, e diz, olha, eu acredito que essas questões aqui, pelo que você está falando, pelo que a gente está linkando, você está trazendo de memória, a gente tem que tratar isso, isso, isso e isso. Obviamente que quando a gente tem coisas muito difíceis, traumáticas, abusos sexuais, uma série de coisas por conta dentro dessa história, tá, de alguma forma, a gente não vai simplesmente forçar nada. Então, a gente vai preparar a pessoa para ela dar conta de lidar com aquela situação. Por isso que a gente fala que no MDR ele é um protocolo muito bem estruturado, né? São um protocolo de 8 fases. Mas a gente faz toda uma preparação para começar a trabalhar. Né? Então, assim, quando a pessoa começa a processar suas memórias traumáticas, ela tem toda uma preparação antes. Tem uma série de recursos que a gente já desenvolveu, tá? Então, assim, geralmente acontece da pessoa vir, só que quando a pessoa vem para a psicoterapia, ela já está querendo resolver, né? Ela pode até achar, eu acho que eu não vou dar conta de mexer nisso, mas eu quero que você resolva, né? Então, a gente dá a mão e vai devagar, passo a passo. Eu sempre brinco que é que nem tomar sopa quente. Você tem que começar pelas beiradas. Não dá para você meter a colher no meio do prato que você vai se queimar. Ah, e um dia de cada vez, né? Fica tão mais fácil, assim. Nossa. Por quê? Né? Silene, a gente tem mais uma pergunta aqui do internauta, é o Roberto. Ele pergunta o seguinte, o tímido é necessariamente uma pessoa sem iniciativa? Olha, é Roberto, né? É. Olha, Roberto, não é que ele não tem iniciativa, ele não consegue dar vazão à sua iniciativa. Né? Você não pode achar que está faltando uma parte em mim. Não, eu só preciso desenvolver mais essa parte. Então, assim, se você é uma pessoa que tem uma dificuldade de tomar iniciativa para as coisas, então você tem que avaliar exatamente o que está por trás disso, porque é uma coisa muito ampla, né? Uma dificuldade de tomar iniciativa. Vamos ver o que está acontecendo. Como aquela situação que às vezes eu dou de exemplo, né? Você está lá numa sala de aula, o professor faz uma pergunta, você sabe a resposta, mas você não consegue levantar a mão e falar, né? Então, às vezes você se cala e fica com aquela resposta, aí uma outra pessoa dá uma outra resposta, você fala, por que eu não falei, né? Ou você vai e fala para o teu amigo que está do lado, cochicha no ouvido dele, ai, tal coisa. O outro vai, levanta a mão e fala. E ganha o mérito. Ah, né? Não vale. Então, às vezes não é uma questão, né? É uma questão de entender o que está por trás disso. E algumas situações, por exemplo, de ajuda, de auxílio ao outro, podem ser favoráveis na expansão dessa comunicação? Por exemplo, vamos dizer que eu estou no metrô, sou uma pessoa tímida e quero me comunicar melhor. Uma pessoa derruba alguma coisa no chão, eu vou lá, pego para ela, faça um favor, uma gentileza, né? Uma boa ação, vamos dizer assim. Sim. Normalmente a pessoa ficará agradecida, né? Que a gente imagina. Não que a gente espere esse movimento, mas normalmente acontece isso. Isso pode ajudar a fortalecer essa garantia de que vou continuar fazendo, vou continuar me comunicando, nem que seja para falar um obrigado, imagina, não foi nada e tal, que já pode ser um começo. Né? Sim. Eu acho que isso fortalece esse lado positivo, né? Esse lado dessa crença, dessa autoaceitação positiva que a pessoa tem que ter, né, nela, para ela poder se sentir capaz de se comunicar. Então, eu acho que é uma forma, sim, é uma forma de estar iniciando o exercício. Agora, o que eu fico aqui pensando é assim, o quanto que o tímido consegue fazer isso. Porque dependendo do grau de timidez, ele não dá conta. Ele vê que caiu ali, ele tem vontade de ir ali, ele tem vontade de dar lugar para aquela senhora que está em pé e ele está ali, mas ele fica naquela travado, sem conseguir, às vezes, expor, né? Então, assim, ter isso como referência, ok, então vamos usar de referência o que é o politicamente correto. Então, eu vou pegar o que está no chão e vou dar, isso é uma possibilidade, né? Porque é isso que você está dizendo. Quer dizer, isso pode realmente ajudá-lo, né? Então, ele pode tentar focar nisso, né? Vou deixar de lado os meus medos, as minhas preocupações, eu vou focar no que é certo, eu vou fazer o que é certo. Isso é uma forma também. Ótimo. E implantar altos desafios, né? Pequenos desafios para a pessoa mesmo, né? Ela dizer, não, eu vou, não importa o que aconteça, mas eu vou fazer isso. Que seja uma coisa boa, espero, claro, torço para isso. Também pode funcionar? Tudo pode funcionar.
tudo que você faz deliberadamente e conscientemente está te levando de alguma forma para a saúde nesse sentido, né? Você sabe que aquilo é o melhor, então você se esforça para, né? Obviamente que se você não tratou, né, que é o que a gente fala, se você não tratou, o esforço é maior, né? Mas ok, é um caminho também. Eu acho que é algo bem interessante, também é uma forma de ajuda, né? Se a gente puder fazer um lembrete aqui de tudo que conversamos, ou dos pontos mais importantes para o internauta guardar, a gente poderia falar, então, do autoconhecimento, é isso? Começa daí? Isso. Da percepção, das crenças. Das crenças, de tentar fazer esse exercício, né? De pensar quando que você, pela primeira vez, pensou algo ruim como isso a teu respeito, né? Ou eu não sou importante, eu não sou bonito, eu não sou capaz de me comunicar, eu não sou capaz de me expressar bem, né? Ninguém vai gostar de ganhar dinheiro, ninguém vai gostar de mim, né? Coisas do gênero. Ah, não dou certo com amigos, né? Não sou para ter amigos, enfim. Quando que você começou a pensar isso, fazer esse exercício de reflexão, né? Porque geralmente são crenças que são mentirosas a teu respeito. E são mentiras que de alguma forma você passou a acreditar na tua vida por conta de algo que você viveu, né? Algumas pessoas têm uma capacidade de resiliência maior e conseguem superar essas dificuldades, porque nada é trauma para todo mundo, né? Às vezes você vive uma situação como a do professor que eu expliquei, para uma criança pode ser algo extremamente traumático e para outra não. Tira de letra. Né? Você fala, como que pode ser? Né? E sim, porque depende de como ela tem dentro dela esse entendimento de autoaceitação, e por isso que é toda aquela rede, né, que a gente comentou, da família, de como que isso é desenvolvido, né? Quanto ela é confirmada nos seus valores, nas suas qualidades. Então, as dicas seria isso, né? Você descobrir e focar também o seu valor, as suas qualidades, não só nas suas dificuldades, né? E descobrir aonde esses medos surgiram, para poder trabalhar cada um deles, né? E acho que em cada um de nós existe muita coisa para ser melhorada. Exatamente. Né? Se a gente focar nos pontos de melhoria, a gente consegue avançar. Exatamente. E isso vai ajudar a fortalecer o que ainda precisa ser mais trabalhado ainda. Isso, porque perfeição não existe, né, gente? Eu acho que é lembrar isso, né? Nós somos imperfeitos, né? Isso é o que dá a beleza do ser humano, é isso que dá a interação entre as pessoas. A gente tem sempre com quem aprender, alguma coisa para aprender, alguma coisa para ganhar nas relações e alguma coisa para oferecer, né? Eu acho que isso que é importante a gente entender, né? Ninguém é perfeito, ninguém tem todas as respostas, né? Mas a gente tem algumas. Acho que isso que é importante. Isso pode ser o começo do caminho. Pode ser o começo, né? E o restante está por vir e deve trazer muitas surpresas boas. Exatamente. Muito bom. Silei, adorei conversar com você. Suas dicas foram muito valiosas. Tenho certeza que o internauta aproveitou muito. Para você que ainda está mais curioso e quer saber muito sobre o assunto, acesse o site da Cirlei, é o terapiadomedo.com.br. terapiadomedo.com.br, tem lá artigos, textos, para você se aprofundar nisso, começar a implantar esses autodesafios e sair da timidez e abraçar o mundo, hein? Pode ser. Obrigada, Cirlei. Tá certo, muito obrigada. Na semana que vem, o TV Comunica entrevista o Rafael Armani e nós vamos falar sobre a negociação. Como utilizar a comunicação numa situação em que você precisa negociar alguma coisa. Bacana, hein? Você não pode perder. Até semana que vem, sucesso e até segunda.